Desde o momento em que a humanidade descobriu como liberar a energia contida no núcleo dos átomos, o mundo nunca mais foi o mesmo. As armas nucleares são um dos maiores avanços tecnológicos da história, mas também são, sem dúvida, as criações mais mortais já desenvolvidas pelo ser humano. Eu sou Caio Gama, e no vídeo de hoje, vamos explorar as armas nucleares mais destrutivas já criadas, como elas funcionam, e os impactos devastadores que podem causar. Preparados para essa viagem ao poder e ao perigo da energia nuclear? O começo. O nascimento das armas nucleares. Nossa história começa durante a Segunda Guerra Mundial, com o Projeto Manhattan. Esse esforço científico secreto liderado pelos Estados Unidos resultou nas primeiras bombas nucleares, Little Boy e Fat Man. Lançadas sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki em agosto de 1945, essas bombas marcaram a estreia do poder nuclear em combate. Essas armas tinham poder de destruição muito menor do que as que conhecemos hoje, mas seus efeitos foram devastadores. Estima-se que juntas, causaram a morte de mais de 200 mil pessoas, além de deixarem um legado de doenças e destruição por gerações. Essas primeiras bombas já eram aterrorizantes, mas o que viria depois superaria até mesmo os piores pesadelos. As bombas mais poderosas da história. À medida que a tecnologia nuclear avançava, as potências globais começaram a competir pela criação de armas cada vez mais poderosas. Entre elas, destaca-se a lendária Tsar Bomba, desenvolvida pela União Soviética em 1961. Com um poder explosivo de 50 megatons, equivalente a 3.800 vezes a bomba de Hiroshima, ela é a arma mais poderosa já detonada na história da humanidade. A explosão da Tsar Bomba criou uma bola de fogo visível a mais de 1.000 quilômetros de distância e uma nuvem em forma de cogumelo que alcançou 60 quilômetros de altura. Se tivesse sido usada em combate, a destruição seria inimaginável. Mesmo reduzida em potência para evitar danos extremos, o impacto ambiental e humano seria devastador. Mas não foi só a União Soviética que desenvolveu superarmas. Os Estados Unidos criaram a bomba de hidrogênio Castle Bravo em 1954, que teve uma potência de 15 megatons. Sua explosão gerou contaminação radioativa que se espalhou por centenas de quilômetros, afetando não apenas a região de teste, mas também populações próximas, demonstrando o alcance terrível dessas armas. Como funcionam as armas nucleares? Para entender o poder dessas armas, precisamos mergulhar um pouco na ciência por trás delas. Existem dois tipos principais de armas nucleares, as de fissão e as de fusão. As armas de fissão, como as primeiras bombas atômicas, utilizam a divisão do núcleo de átomos pesados, como urânio ou plutônio, para liberar uma quantidade colossal de energia. Esse processo de divisão atômica desencadeia uma reação em cadeia que leva à explosão. Já as armas de fusão, como as bombas de hidrogênio, combinam núcleos de átomos leves, como o hidrogênio, liberando ainda mais energia. Essas bombas são muito mais poderosas, como vimos com a Tsar Bomba e Castle Bravo. Além da explosão inicial, essas armas produzem radiação letal e um inverno nuclear em potencial, onde a poeira e os detritos levantados pela explosão poderiam bloquear a luz solar, causando uma catástrofe climática global. Os efeitos devastadores de um ataque nuclear. Um único ataque nuclear não afeta apenas o local da explosão, mas causa danos de longo alcance. As ondas de choque destroem tudo em seu caminho, enquanto o calor da explosão pode incendiar cidades inteiras em segundos. A radiação, por sua vez, contamina o solo, a água e o ar, tornando áreas inabitáveis por décadas. Mas os impactos vão além da destruição física. Há também um custo humano incomensurável. Sobreviventes, conhecidos como Hibakusha no Japão, enfrentam problemas de saúde como câncer, infertilidade e doenças genéticas, que muitas vezes são passados para gerações futuras. O perigo da proliferação. Com o avanço da tecnologia, mais países têm desenvolvido ou adquirido armas nucleares. Hoje, 9 nações possuem esse tipo de arsenal: Estados Unidos, Rússia, China, França, Reino Unido, Índia, Paquistão, Coreia do Norte e Israel. A proliferação dessas armas aumenta significativamente o risco de conflitos catastróficos. Além disso, existe a ameaça de que grupos terroristas possam tentar obter materiais nucleares para criar armas de destruição em massa. Embora a construção de uma bomba nuclear seja complexa, o simples acesso a esses materiais já seria um perigo para toda a humanidade. Tratados e tentativas de controle. Diante do imenso poder destrutivo das armas nucleares, a humanidade tem se esforçado para estabelecer acordos e mecanismos que limitem sua proliferação e uso.
Essas iniciativas, apesar de enfrentarem muitos desafios, são passos essenciais para evitar uma catástrofe global e promover a paz mundial. O Tratado de Não Proliferação Nuclear, TNP, criado em 1968, é uma das principais ferramentas diplomáticas nesse contexto. Ele se baseia em 3 pilares fundamentais: a não proliferação de armas nucleares, o desarmamento progressivo dos países que já as possuem e o uso pacífico da energia nuclear. Mais de 190 países são signatários, incluindo as 5 grandes potências nucleares reconhecidas: Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido. O tratado estabelece que nenhum novo país deve desenvolver ou adquirir armas nucleares, enquanto aqueles que já possuem devem trabalhar para reduzir seus arsenais. Outro marco importante foi o Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares, CTBT, que busca impedir testes de armas nucleares em qualquer ambiente, subterrâneo, atmosférico ou subaquático. Esse tratado, assinado em 1996, visa limitar o desenvolvimento de novas armas nucleares e reduzir os impactos ambientais e humanos associados aos testes. Embora tenha sido amplamente aceito, ele ainda não entrou em vigor, pois alguns países-chave, como os Estados Unidos e a China, ainda não o ratificaram. Em 2017, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou o Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares, PAN, um passo ainda mais ambicioso. Ele visa proibir completamente a posse, uso, desenvolvimento e armazenamento de armas nucleares. Embora tenha sido celebrado como uma conquista histórica, o tratado não foi assinado pelas potências nucleares, que argumentam que ele não aborda questões de segurança global e dissuasão. Apesar desses avanços, o controle de armas nucleares enfrenta muitos obstáculos. A modernização contínua dos arsenais pelas grandes potências e a falta de consenso sobre o desarmamento completo são desafios que dificultam o progresso. Além disso, as tensões geopolíticas, como as rivalidades entre Estados Unidos e Rússia, China e Índia, e Coreia do Norte e seus vizinhos, tornam o diálogo ainda mais complicado. Contudo, os tratados representam a esperança de um mundo mais seguro. Eles mostram que, apesar das diferenças, os países podem encontrar um terreno comum para mitigar os riscos associados às armas nucleares. O futuro do controle nuclear dependerá da capacidade da comunidade internacional de reforçar esses acordos, superar os desafios políticos e promover um compromisso genuíno com a paz. A ética das armas nucleares. A existência de armas nucleares também levanta questões éticas profundas. Elas representam um paradoxo moral. Embora sejam vistas como um elemento de dissuasão que evita grandes guerras, seu uso potencial ameaça a própria sobrevivência da humanidade. Como devemos lidar com essa tecnologia que tem o poder de destruir, mas que também foi responsável por manter uma frágil paz em vários momentos da história? Seria possível um mundo sem armas nucleares, ou a dissuasão sempre será necessária em um cenário global de desconfiança? O futuro das armas nucleares. Com a evolução da tecnologia, o futuro das armas nucleares permanece incerto. Novos desenvolvimentos, como mísseis hipersônicos e armas nucleares táticas, estão mudando a forma como essas armas são pensadas e usadas. Enquanto isso, iniciativas de desarmamento continuam sendo fundamentais para evitar um conflito global. O diálogo internacional, aliado à pressão popular, será crucial para garantir que essas armas nunca sejam usadas novamente. As armas nucleares representam o ápice da capacidade humana de criar e destruir. Elas nos lembram de que o poder da ciência pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal, dependendo de como decidimos aplicá-lo. E você, o que pensa sobre essas armas e seu impacto no mundo? Acredita que o desarmamento global é possível, ou que as armas nucleares continuarão sendo parte da política internacional? Deixe sua opinião nos comentários. E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para mais conteúdos fascinantes como este.